Se aproxime aqui e vai ser uma bênção de Deus. Dá a liberdade para o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, pedimos que neste momento o céu está aberto para deixar, Pai querido, abençoar o teu povo também, aqui neste lugar que já está sendo abençoado também o pregador, que já está com a mensagem que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Hoje queremos, Deus querido, sair daqui, Pai querido, agraciado pela tua bênção, Senhor, aliviar que está o fogo do Espírito Santo, e manda fogo nesta noite, Pai querido, alegra o nosso coração, através da palavra do teu servo que vai ministrar. Assim nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amados irmãos, é um motivo de grande alegria estar aqui. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu o amado médico Lucas, capítulo 15 e o versículo 22. Lucas, capítulo 15 e o versículo 22, onde o Senhor tem colocado uma palavra para compartilhar com a igreja nesta noite. Lucas, capítulo 15 e o versículo 22. Enquanto os irmãos acham suas Bíblias, quero aqui agradecer o pastor Daniel, pastor presidente, nosso amigo de uma longa data. Deus abençoe também o evangelista, dirigente dessa igreja, também o servo de Deus, os pastores Zacarias, Deus abençoe, né? Deus abençoe. A igreja de modo geral, todos os amados irmãos, a equipe que veio com a gente, né? Deus abençoe a todos. Quem achou o texto? Amém. Muito conhecido, né? A parábola do filho pródigo. Perdão. Diz assim o texto bíblico: Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Põe-lhe o anel na sua mão e as sandálias nos pés. Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Amém? Amados irmãos, dos 4 evangelhos que nós temos, como é de conhecimento de todos aqueles que amam a palavra de Deus, Mateus, ele vai escrever para os judeus, provando que Jesus é o rei tão esperado dos judeus. Marcos, que é o evangelho da ação, evangelho dinâmico, ele vai escrever para os romanos. João, que é o evangelho profundo, o evangelho que salienta mais a divindade de Jesus como Filho de Deus, vai escrever para a igreja. E Lucas vai escrever para os gregos, provando que Jesus era o homem ideal, tão idealizado, o homem perfeito, melhor dizendo, tão idealizado pelos gregos. É considerado o mais erudito dos 4 evangelhos. E Lucas vai salientar muito os ensinos de Jesus. Jesus usava muito as parábolas para ensinar. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que traz uma lição moral. Concernente às parábolas de Jesus, eram histórias da época de Jesus que traziam verdades sobre o reino de Deus. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio, do capítulo 13 de Mateus, nos traz a verdade do reino de Deus, que dentro da casa de Deus existe o trigo, aquele que é o cristão verdadeiro, que vive uma vida reta, uma vida sincera, que vive uma vida de integridade, mas em contrapartida existe o joio, aquele que vive em falsidade dentro da casa de Deus.
E só Deus sabe quem é o trigo, quem é verdadeiro e quem é o joio. E está chegando a hora, está chegando aquele dia que Deus vai separar o trigo e Deus vai separar o joio. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, nos traz a verdade do reino de Deus, que naquele dia, no dia em que a trombeta vai soar, só vai subir as virgens prudentes que tiver azeite em depósito da lamparina, e as virgens loucas que não tiver azeite em depósito, que tiver azeite em falta, vai ficar. Mas nessa noite só tem virgem prudente que tem azeite. Quem tem azeite em depósito aí? Por exemplo, a parábola no capítulo 18 de Lucas, da viúva insistente e do juiz iníquo, nos faz ali uma verdade profunda e interessante da oração insistente, de nunca desistir de orar, de sempre prevalecer em orar, porque na hora certa e no momento certo Deus vai responder às nossas orações. Deus vai responder. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, nos faz ali uma verdade interessante e profunda do verdadeiro amor ao próximo. O sacerdote e o levita passaram de largo, eram apenas religiosos, não viviam realmente, não tinham amor ao próximo, mas o bom samaritano era realmente alguém que se preocupava com o próximo. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, nos traz a verdade espiritual, que existe dois destinos eternos, que é o inferno para aquele que vive brincando, para aquele que não aceita Cristo nesta vida, mas existe um céu de glória para aquele que aceita Cristo. Existe um céu e uma esperança eterna. Quem aceitou a Cristo aqui? Então há um paraíso te esperando. Mas nesta noite em específico, eu me volto para a parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais lindas que Jesus conta para a multidão que o ouve ensinar. É interessante para aquele que ama os ensinamentos de Cristo, que esta parábola está no capítulo 15, que é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Porque nesse capítulo se encontra não somente a parábola do filho pródigo, mas também está escrito nesse capítulo a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Então é conhecido esse capítulo como a parábola das coisas perdidas. Mas não existe coisa perdida em abismo profundo demais que a mão de Deus não vá e não alcance. Ah, você perdeu, e dá glória a Deus. Vou repetir: não existe coisa perdida em abismo profundo que a mão de Deus não alcance e restaure. Você conhece a parábola? Havia um pai judeu, um homem judeu, que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu a sua parte da herança. E foi para uma terra distante e gastou tudo. E depois de ter gastado tudo, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Isso era a coisa mais humilhante para um judeu, porque os porcos eram um animal imundo. E ele caiu em si e disse: os empregados do meu pai, eles têm abundância, e eu aqui passando necessidade. E ele tomou uma atitude e disse: eu vou para a casa do meu pai. E quando ele foi, o seu pai estava esperando, e de longe conheceu.
E seu pai foi, lançou-se em seu pescoço e o beijou. E houve uma grande festa. Seu pai matou o bezerro, o melhor que tinha. E houve uma restauração. E o seu pai disse para os seus servos: trazei a melhor roupa, põe-lhe o anel, a sandália, porque quem sabe ele estava maltrapilho. E é claro, o mais velho não entendeu, né? E daí o seu pai disse: você sempre está comigo aqui. E agora o seu irmão que estava morto, mas agora está vivo. E houve alegria naquela casa. Essa é uma história de restauração. Quando eu estava meditando aqui, eu tenho uma revelação de Deus nesta noite ao seu coração. Eu viajei mais de 500 quilômetros para entregar uma mensagem de Deus ao seu coração nesta noite. O filho pródigo, ele perdeu coisas importantes que nós que servimos a Deus não podemos perder em hipótese alguma. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite de sábado, dia 20 de julho de 2024. Eu quero pregar sobre a graça de Deus nesta noite, sobre coisas importantes que o filho pródigo perdeu e nós não podemos perder. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Se vai ser um sermão textual, nós vamos ficar no texto aqui, diante daquilo que Deus me deu. Vamos ficar no texto. A primeira coisa que o filho pródigo perdeu e que nós não podemos perder em hipótese alguma está no versículo 17. Olha o que o texto diz, o que o amado médico Lucas, escrevendo as palavras de Jesus nessa parábola tão linda, Jesus diz assim, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Aqui eu vejo a primeira coisa que o filho pródigo perdeu e que nós não podemos perder. É claro que foi restaurada a ele, houve restauração para este moço. O que ele perdeu, pregador? Existem leis espirituais no reino de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Em Efésios capítulo 2 está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. E o filho de Deus, ele tem direito a tudo na casa do Pai. Nós temos duas coisas, existem então leis espirituais. Nós temos privilégio de filho. E quais são os privilégios que o filho tem? Você é filho e você tem privilégios. Você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai espiritual. Eu estou debaixo da autoridade de Deus nesta noite. Eu estou dizendo: não saia da casa do Pai. E estando na casa do Pai, você tem privilégios. Lá fora você não tem esses privilégios, mas aqui debaixo do privilégio do Pai espiritual, você tem privilégios. E eu vou começar com o maior privilégio que você tem quando você aceita Jesus como seu Salvador. Está em Lucas capítulo 10 e versículo 20. Qual é o maior privilégio que nós temos como filho de Deus? É Lucas 10 e 20. Quando os discípulos ficaram felizes de ir em Samaria, de expulsarem demônios, de subjugarem os demônios, eles vieram felizes. E Jesus olhou para eles e disse para eles, Lucas 10 e 20: alegrai-vos antes pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. O maior privilégio que nós temos é a salvação. Quem tem o privilégio de ser salvo aqui? Esse é o maior privilégio que nós temos. Quem sabe você
não tem o seu nome escrito no Hall da Fama, não tem o seu nome escrito na calçada da fama em Hollywood, não tem o seu nome escrito, quem sabe, nos grandes anais da história, mas o seu nome está escrito no céu. Quem sabe você não é uma pessoa conhecida na sociedade, quem sabe os homens não te conhecem aqui na terra, mas você é conhecido lá no céu. Deus te conhece no céu, porque o seu nome está escrito lá no céu. Quem é salvo? Quem é salvo? Quem é salvo? Aí eu me lembro daquele grande ganhador de almas, Moody. A história diz que Moody ganhou 500.000 almas para Jesus. Moody era um humilde sapateiro que se converte a Jesus em Chicago e ele ganha 500.000 almas. E ele tinha um propósito em seu coração de ganhar uma alma por dia. É uma vergonha para nós, né? Eu nem vou perguntar aqui quantas almas nós ganhamos para Jesus nesse ano. Mas Moody ganhava uma alma por dia. Grande ganhador de almas. E um dia ele tinha passado sem ganhar uma alma e o relógio já ia bater meia-noite. E andando pelas ruas de Chicago, conta o testemunho da biografia de Moody, que ele encontra um segurança, um policial que estava guardando as ruas de Chicago, e ele olha para aquele policial e lhe pergunta assim: você é salvo? E aquele policial fica impactado com aquela palavra e Moody continua caminhando, e o policial grita, porque Moody continua caminhando pelas ruas de Chicago, e o policial grita: ei, homem! E o Moody para. Você é Moody, o evangelista, o famoso evangelista? Sim, eu sou. Vem cá! E Moody voltou-se para ele. Quando você perguntou se eu sou salvo, alguma coisa tribulou aqui no meu coração. E eu não tenho certeza da minha salvação. E diz a história que aquele policial era um homem grande e alto. E aquele homem dobrou o joelho na calçada de Chicago e disse: ore por mim, porque eu não tenho certeza se eu sou salvo. Nesta noite o Espírito Santo pergunta: você tem certeza da salvação? Porque o primeiro grande privilégio de ser filho de Deus é a salvação. Quem sabe você não tenha 50 reais no seu bolso, nem 100 reais, nem tenha 100 reais na sua conta bancária, mas quem sabe você tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso é o maior privilégio. Quem é salvo? Quem é salvo? Quem é salvo? Esse é o maior privilégio, o privilégio da salvação. Não perca o privilégio, irmão Roberto, não perca o privilégio da salvação. Quem sabe os maiores empresários do mundo não têm o privilégio que você tem, o privilégio de ser salvo. Mas há um segundo privilégio, e esse é só para aquele que está. Pergunta, eu vou ter que perguntar, irmão. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, não assusta ele. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você está na casa do Pai? Se você está na casa do Pai, tem abundância de pão. Você não come bolota. Você não deseja bolota, tem abundância de pão. E se tem abundância de pão, tem salvação. Não saia da casa do Pai para comer bolota. Fique na casa do Pai. Qual é o segundo privilégio de estar na casa do Pai? Está lá em 1 João 5,18. Vamos para a Bíblia? Quem gosta de Bíblia? 1 João 5,18. A parte final. O que diz 1 João 5,18? Que aquele que é gerado por Deus conserva a si mesmo. Quem gosta de Bíblia aí? Eu gosto de Bíblia. Sou apaixonado por Bíblia. Aquele que é gerado por Deus conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Segundo privilégio de estar na casa do Pai, tem providência, tem proteção, tem proteção, tem proteção. O diabo não toca em você, o maligno não toca em você. Por isso não saia da casa do Pai, não saia
no choro gomarás. Quantos que saíram da casa do Pai e perderam a proteção do sangue? Perderam a proteção do sangue. Não saia da casa do Pai. Qual é o terceiro privilégio? Qual é o terceiro privilégio de estar na casa do Pai? Glória a Deus. Lucas 12:31. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Terceiro privilégio é a providência. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Providência. O Senhor não prometeu riqueza, mas o pão de cada dia o Senhor nos dará. Providência, 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 providência. Na casa do Pai tem providência. Quem pode glorificar e exaltar o nome? Na casa do Pai tem providência. Tem providência. Qual é o quarto privilégio? Estou dizendo, a primeira coisa que o filho pródigo perdeu foi os privilégios. Não saia da casa do Pai, porque na casa do Pai tem privilégio. O filho pródigo perdeu os privilégios. Glória a Deus. Qual é o quarto privilégio que o filho pródigo perdeu? Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele perdeu a graça e a unção de Deus. Coisa terrível, né, irmão? Aí eu me lembro do testemunho de um servo de Deus. Desviou-se. Claro que hoje ele voltou para a casa de Deus. Tinha acabado de sair da presença de Deus. Estava na fila do banco. Barbudo. Desviado. Aí chegou um irmão, um presbítero, cabelinho branco. Olhou. Jovem, você é crente? Disse, não, eu era, estou desviado. Aí aquele presbítero assembleano, cheio do Espírito Santo, disse, eu ainda vejo, olha só o que ele disse, eu ainda vejo um brilho do Espírito Santo dos seus olhos. Não saia da casa do Pai para não perder a unção e a presença do Espírito. O privilégio que você tem. E tem pessoa que está lá fora, irmão, quer voltar e não consegue, porque tem o desviado, aquele que apostatou, e tem aquele fracassado que não tem força para voltar. Tem uns que conseguem, tem outros que não conseguem. Eu falei que tem privilégio e tem obrigação, né? Tem pessoa que só quer o privilégio, não quer a obrigação da santidade, da renúncia, da obediência, né? As duas coisas, das leis espirituais. O filho pródigo perdeu os privilégios. Estou pregando sobre coisas importantes que o filho pródigo perdeu e que nós não podemos perder. Não perca os privilégios. Não saia da presença de Deus. Outra coisa que o filho pródigo perdeu, irmãos. Versículo 20. Quando ele voltou, o pai conheceu de longe, correndo, lançou-se e o beijou. Ele perdeu o amor do pai. O amor de Deus é incomparável, irmãos. Nós não podemos perder o amor de Deus. Nem a igreja pode perder. A repreensão à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse ali na Ásia, foi que deixasses o amor, a caridade. A igreja não pode perder o amor ágape, o amor. Não perder o amor, a essência. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. É só na casa de Deus que nós temos um amor verdadeiro, irmãos.
Lá no mundo, esse mundo é cada vez mais terrível. Nós vivemos uma geração má e perversa. Estava conversando com o servo de Deus, irmão Roberto, e ele falou uma coisa verdadeira que eu concordo e assino embaixo. Há pessoas que maquinam o mal, passam o dia inteiro planejando o mal contra o seu semelhante. Mas aqui na casa de Deus, nós que servimos a Deus, nós temos que amar, nós temos que ter um coração, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, que o Espírito de Deus, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Quem tem o amor de Deus aí? Quem tem o amor de Deus aí? O filho pródigo perdeu o amor de Deus. Eu nunca vou me esquecer daquela missionária que está na Índia, curando, passando ferimentos ali, curando ferimentos de um leproso, e chega um milionário norte-americano e diz para ela: eu não faria isso nem por $1 milhão. Aí ela olha para ele e diz: eu também não faria isso por $1 milhão. Eu faço isso por amor. Quem ama, irmãos, sabe o significado do amor. Se doa a sua vida pela obra de Deus, doa a sua vida para as coisas. Quem está disposto a doar a sua vida pela obra missionária? Quem está disposto a doar a sua vida pelas coisas de Deus? O filho pródigo perdeu o amor de Deus. Agora o versículo 22. Aqui está a quarta coisa que o filho pródigo perdeu: trazei depressa a melhor roupa. O que a veste representa? Veste na Bíblia representa integridade, santidade. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes do sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Veste na Bíblia representa santidade. Aquele moço, suas vestes estavam, sabe, rasgadas, sujas, mas nesse dia ele recebeu vestes novas, vestes limpas. Quando ele voltou, ele recebeu vestes novas. Aleluia. No mundo espiritual, irmãos, quantos estão lá fora com as vestes rasgadas e sujas? Mas não há pecado, não há sujeira que o sangue de Jesus não limpe. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu me lembro, um amigo meu, evangelista, foi pregar numa outra cidade, numa igreja grande. Daí ele chegou. Quem crê que Deus ainda revela o mundo espiritual? Chegou para pregar, uma igreja bonita, irmão, uma catedral. Ele chegou, ele já estava tremendo, que era uma igreja assim bonita, linda. Só pessoas ricas, pessoas realmente, nada contra, né? Mas era uma igreja muito bonita. Aí ele olhou assim, de repente ele começou a olhar aquelas pessoas bem vestidas. Ele começou a olhar, de repente ele começou a ver aquelas pessoas com a roupa, de repente ele começou a ver lama na roupa daquelas pessoas, daí não pode ser. E de repente ele começou a olhar para o público, não eram todas as pessoas, mas grande parte das pessoas com lama na roupa. Aí ele começou a olhar para o púlpito, até os obreiros. Deus, o que está acontecendo? Ele começou a passar a mão, ele parecia assim que... Aí o Espírito Santo, eu abri os teus olhos espirituais. Você está vendo não a roupa física, mas a roupagem espiritual deles. A maioria dessas pessoas está em pecado. E eu te trouxe aqui para você falar isso para essa igreja, onde não há mais liberdade para o meu espírito. E agora? Aleluia. E ele teve que falar aquilo. E Deus trouxe um quebrantamento para aquela igreja. E Deus fez naquela igreja o que Deus não fazia há muitos anos. Irmãos, às vezes nós precisamos que as nossas vestes espirituais sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que nossos corações sejam purificados de toda a imundície. Vestes novas. Esse modo
vestes novas, vestes de santidade. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Outra coisa que nós não podemos perder, e que aquele moço perdeu o anel. O que o anel fala? O anel fala de aliança. Deus não quebra aliança, mas o homem quebra aliança. Ao longo da Bíblia, Deus fez aliança com o homem. Deus fez aliança com Adão no Éden. Deus fez aliança com Noé, aliança noética. Deus fez aliança com Abraão, aliança abraâmica. Deus fez aliança com Moisés, aliança mosaica. Deus fez aliança com Davi, aliança davídica. E Deus não quebrou nenhuma dessas. Com Davi, Deus não quebrou. Mesmo que Davi pecou, mesmo assim, Deus não quebrou a aliança com Davi, por amor a Davi, meu servo. Mas a maior de todas as alianças, sabe qual foi? Aquela na cruz do Calvário, a aliança do sangue. Ao motivo de nós estarmos aqui, quem foi lavado pelo sangue de Cristo, aliança pelo sangue do Calvário, derramado na cruz do Calvário. Deus não quebra. Anel fala de aliança. Você fez uma aliança com Deus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa forte aqui, irmãos. Eu vou dizer uma coisa forte. Tem pessoas que não podem fugir do chamado de Deus. Você se lembra de Jonas? Jonas estava lá no porão. Lá no porão, Deus achou ele. Tem pessoas que têm um chamado. Você não presta mais para o mundo, irmão. Não adianta. Você foi marcado. Você foi selado para o mundo. Você foi selado para Deus. Não presta mais para o mundo. Você se lembra de Paulo? O que a Bíblia diz de Paulo? Você é vaso escolhido para mim. Deus escolheu Paulo. Paulo era um vaso escolhido. Tem pessoas que são escolhidas para uma obra específica. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que foram separadas. E não adianta. Lutam com Deus, mas Deus vai atrás. Esse moço recebeu um novo anel. Anel fala de aliança. Não perca a sua aliança que você fez com Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Outra coisa que o moço perdeu é que nós não podemos perder sandália. O que sandália fala, irmãos? Vocês se lembram de Moisés? Quando Moisés chegou diante da sarça que ardia e não se consumia, o que Deus falou para Moisés? Tire a sandália, porque a terra que está pisando, o lugar que está pisando é santo. Porque aquela sandália pisava em lugares imundos. E aquele lugar era santo, irmãos. Tem dois significados. O lugar, a sandália pisava em muitas coisas imundas e não podia pisar naquele lugar santo. E outra coisa, o historiador diz que a única coisa que sobrou da roupa do Egito era a sandália. E tinha um símbolo do Deus egípcio. E Moisés tinha que jogar aquela sandália, porque uma nova história, isso aqui é forte, irmão. Se você não glorificar a Deus agora, uma nova história ia começar. 3 períodos da vida de Moisés. Quantos períodos? 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor, mas o melhor período da vida de Moisés ia começar agora. 40 anos como profeta. Você pergunta agora, Deus agora. Sandália fala aqui, irmãos, de uma nova história. Quando o pai diz sandália no pé, diz: traz uma nova sandália, porque agora o meu filho vai ter uma nova história, uma nova caminhada. O que passou, passou. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história. Sabe, irmãos, o diabo diz: acabou, não tem mais nada. Mas o Deus que nós servimos é especialista em escrever nova história. O nosso Deus é Deus de restauração. O nosso Deus é especialista em escrever nova história.
Eu vou fechar a Bíblia aqui e vou contar um testemunho verídico, irmão. Porque as horas eu não quero cansar os irmãos, porque amanhã tem mais. Amém. Aleluia. O nosso Deus é especialista em escrever, de fazer tragédia em triunfo. Quem crê nisso? O nosso Deus é especialista em fazer tragédia em triunfo. Aleluia. Lá em Joinville, quem está vindo, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que você vai falar glória a Deus. Já estou acabando. Tinha um rapaz que pregava todos os dias. Mas ele passou por um processo, irmãos, que ele perdeu tudo. Da noite para o dia. Filho pródigo, perdeu tudo. Escute isso. Tomando remédios fortíssimos. Daí sabe que vem os coveiros, né, irmãos? Para ajudar. Às vezes não aparece ninguém, mas para acabar de matar, sempre tem uns 300. Não é verdade? Os coveiros espirituais. Aí diziam, olha, não tem mais jeito. Acabou. Tomando remédios fortíssimos. Aquele rapaz que pregava todos os dias, parou de pregar. Aí esse rapaz tinha um amigo improvável. Foi na casa dele, 5 meses tomando remédio forte, vegetando em casa, sem pregar. E todo mundo dizendo, acabou, já era, findou o ministério do pregador. Esse amigo foi, ó, vamos no lugar, um ponto de pregação, lá Deus fala. Ele disse, Deus não tem mais nada comigo. Minha mente travou, vegetando, acabou-se tudo. Então, vamos lá. De tanto insistir, eu vou, mas só porque tu está insistindo, mas acabou. Aí o amigo foi, um carro lá para levar ele. Ele vestiu um tênis, uma calça e foi. Sentou-se no último banco, uma congregação desse tamanho mais ou menos. E o culto começou, irmãos. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Aí o dirigente da congregação conhecia esse jovem pregador, viu ele assim, fazia tempo que não via, ficou contente. Aí disse, Deus vai falar contigo hoje. Aí vinha um pregador daquele, no culto de campanha, um pregador que revelava, falava. Estava no cartaz do pregador. De repente, o telefone toca, o pregador que vinha avisou o pastor da congregação, olha, aconteceu um problema, não vou poder pregar. Não vou poder ir na congregação. Aí o pastor disse, e agora? Estou sem pregador. E a palavra não está comigo. Fiquei sem pregador. Aí ele perguntou para a irmã que ajudava, estou sem pregador. A irmã prega, a palavra não está comigo também. Mas aí a irmã, cheia do Espírito Santo, conhecia o jovem pregador, mas chama o menino. O menino aí prega. Daí o dirigente da congregação, mas ele está sem gravata. Não, mas Deus acabou de falar, a irmã, Deus acabou de falar comigo que Deus quer usar ele. 5 meses sem pregar. Aí o pastor fez prova com Deus, olha, vai lá, pergunta se ele tem uma palavra. Mas a irmã, tão cheia do Espírito Santo, não foi lá perguntar, ela foi até lá, até o moço, disse, Deus te trouxe aqui para te usar. O rapaz com a mente travada, tomando remédios fortes, 5 meses sem pregar, levantou-se ali, irmãos, quando pegou o microfone, o Espírito Santo veio junto com ele. A mente abriu, Deus usou, o culto foi uma glória. Quando acabou, o pastor disse, Deus acabou de falar comigo, uma campanha de 7 quarta-feira, o rapaz voltou a pregar,
Faz mais de 7 anos que isso aconteceu, irmãos. O mais interessante é que hoje, 20 de julho de 2024, ele está pregando aqui em Monte Alegre. É esse que nos fala. Porque o nosso Deus é o Deus que muda a história, é o Deus que restaura. Quem pode glorificar, exaltar esse Deus, se glorifica adorando? Dá uma glória a Deus aí, exalta, glorifica, adora. Piga maço, manaca, piga passou, piga pacadei, pijuri mandará. Adora esse Deus, adora esse Deus, o Deus que escreve nova história. Não há caso perdido para Deus. Não há caso perdido para Deus, irmãos. Não há caso perdido para Deus. O nosso Deus escreve novas histórias, irmãos. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Quem sabe você perdeu alguma coisa, você perdeu o anel, você perdeu a sandália. Quem sabe você perdeu alguma coisa, mas Deus restaura aquilo que você perdeu. Levante suas mãos, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O que você tem perdido? A alegria, a esperança, Deus restaura. Aí a mim, eu sinto a presença de Deus esta noite. O que você tem perdido? O nosso Deus é um Deus de restauração. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua alma. O que você tem perdido? Levante as suas mãos aos céus. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o nosso Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Levante as suas mãos aos céus. A última palavra pertence a Deus. A última palavra pertence a Deus. Para a sua vida, a última palavra pertence a Deus. Se você quiser receber uma oração nessa noite, pode vir à frente. Quem quer receber uma oração de Deus? Quem quer receber uma oração, pode vir à frente. Quem quer ser restaurado, renovado, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. O Senhor pode te dar um renovo espiritual para a sua vida nessa noite. Aquilo que você perdeu, você pode receber nessa noite. É uma noite de renovo espiritual. Eu sinto algo forte da parte de Deus essa noite. O inimigo tem lutado muito contra nossas vidas nesses últimos dias, tentado tirar coisas de nossas vidas, mas o Senhor tem pelejado por nós. 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 Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Coisas que o filho pródigo perdeu e que nós não podemos perder. Vamos orar. E picache, em sentido de falar línguas estranhas, fale. Sentido de profetizar, profetize. Seja renovado. Seja renovado na presença de Deus. Aí abá, pachúria, limicama, pode falar em línguas estranhas. Limicama, pachúria, barabassobia. Limicama, barabassobia, natia. Limicoma, barabassobia, térias. Pigabá, tova, turbinecas. Pia, pachova, narábias. Pigabá, turbinei, piuturimina, sobinéssia. Pigabá, tova, subinei, biotíneas. Limicou, pachúria, dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Deixa Deus tocar a tua vida. Deixa Deus tocar a tua vida. Deixa Deus encher a tua alma nessa noite. Vamos orar, vamos orar. Deus eterno, a tua palavra foi pregada. Pai, vai operando agora, Senhor. Se alguma coisa foi perdida,